Oi gente, tá tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Vamos conversar um pouco mais sobre acupuntura então. Meu nome é Celso Yamamoto, ajudando vocês então a descomplicar o ensino de acupuntura, facilitar esse aprendizado também. E nesses vídeos tem muita gente às vezes que acaba me perguntando que livro que eu gosto de, que livro que eu recomendo para aprender acupuntura, se tem algum livro que eu fico recomendando. Bom, eu sempre falo para todo mundo que livros de acupuntura necessariamente não são o melhor lugar para aprender acupuntura. Eles só vão dar uma dica sobre acupuntura, mas ensinar acupuntura, se eu tenho algum livro que eu indico de acupuntura mesmo, você fala, não tem nenhum livro. Mas alguns livros me ajudaram a moldar a forma com que eu aprendi e a forma com que eu também estou ensinando acupuntura para todos vocês. Esse é um vídeo então em cima disso, ok? Então, literatura, que livros que eu aprendi acupuntura, como comecei a me interessar. Eu sempre me interessei por práticas de terapias alternativas. Dentro desse conceito de acupuntura, um dos primeiros livros que vieram, inclusive surgiram aqui no Brasil, falando sobre acupuntura, porém de uma forma indireta, foram os livros que falavam sobre Doin. Doin é aquela prática de manipular os pontos de acupuntura, só que através da palpação com os dedos. Dentre essa literatura, uma das primeiras que surgiu aqui foi desse autor, que tem esse nome bem interessante, né? O Joaquim Cansado. Ele lançou alguns dos primeiros manuais, pequenos livretos falando sobre tratamento de Doin. Então aquele negócio, tem um ponto tal na ponta do dedo, ponto de acupuntura tal. Se você apertar esse ponto durante um certo tempo, ele é bom para tratar a dor de dente. Um outro ponto lá, se você apertar, ele é bom para tratar a dor de cabeça, enfim. Tá? Como ele próprio fala, ele coloca no subtítulo do livro, são práticas de pronto-socorro, tá? Através de acupuntura, ou melhor, através do Doin. Então esse livreto assim foi o primeiro que falava a relação da existência de pontos localizados no corpo, que poderiam ser usados para diversos tipos de tratamento. Mesmo assim, o foco ainda era tratar problemas específicos, tá, através dos pontos. Tá? Então, esses primeiros livros que tinham esse tipo de referência. Outro livro que eu gosto de falar é desse do Alteroche, tá? Acho que é francês. Esse livro aqui, no caso dele, O Diagnóstico na Medicina Chinesa, eu acho que é um livro interessante. Pelo menos o terço inicial do livro. Tá? Dá a entender para mim o seguinte, o Alteroche fez o quê? Ele deve ter pego alguns textos chineses, traduziu esses textos, tá? E publicou. Então, no primeiro terço do livro, então, por exemplo, você tem frases como o baço pâncreas separa o puro do impuro, ponto. Tá? Mas ele não dá uma explicação maior sobre isso. Aliás, muitos textos clássicos chineses são bem assim, eles colocam uma frase, mas não dão uma continuidade de explicação. A explicação às vezes você vai encontrar só num outro livro, num outro texto, ou num outro texto um pouco mais à frente do livro, ou seja, eles nunca dão uma explicação completa. Tá? Eles fazem o leitor então esperar na expectativa e lá para frente, quando ele colhe uma outra informação, ele cria essa associação, ao invés de dar uma explicação completa. Como se eles dessem uma pausa para você respirar, para então adquirir mais informação. Okay? E o Alteroche parece que ele fez isso, ele pegou esses textos, traduziu e colocou nesse livro, pelo menos no terço inicial. Os 2 terços do livro depois, aí vira aquele negócio que complica a cabeça de todo aluno de acupuntura, todo mundo que quer aprender acupuntura, a interação entre o coração e baço pâncreas, a interação entre o fígado e os rins, está criando uma confusão lá no meio que dificulta o aprendizado. Tá? Inclusive eu tinha esse livro, tá? Então peguei até a terça parte que trata do Zhang Fu, tá? Eu peguei esse livro. Você não precisa fazer isso que eu fiz, tá? Mas a outra metade que falava já a partir desse negócio de interação, simplesmente eu peguei o livro, rasguei e joguei fora para me concentrar só naquela parte do texto que eu achava que era mais importante, mais relevante de verdade. Você não precisa praticar esse ato de vandalismo que eu fiz, tá? Mas eu acabei fazendo isso com esse livro do Alteroche, tá? Inclusive depois ele começou a publicar outros livros, e nesses outros livros dá para perceber que ele tentava dar a explicação pessoal dele também sobre esses textos, estava tentando dar explicações inclusive da medicina ocidental lá dentro. Eu acho que aí que complicava mais, dificultava, tá? Dava mais problema depois. Então
o terço inicial desse livro acho que é bem interessante, do Alteroshi. Um outro livro que é bem legal de acupuntura é esse aqui do Tom Sintan Wei, tá? Pelo menos também a parte inicial do livro, que fala sobre a localização dos pontos. É um livro bom, barato, que fala sobre a localização dos pontos. Só não gosto porque ele fala de indicações terapêuticas, então ponto X é bom para tratar isso, aquilo. E ponto de acupuntura não é exatamente isso, e infelizmente por causa dessa colocação das indicações terapêuticas, está associado com aquele conceito que veio daquele conceito do Doen inicial. Tem muita gente que pensa que ponto de acupuntura é exatamente isso, trata aquelas queixas, tá? E não é exatamente isso. Mas esse livro é legal, bom, barato, tá? Passa a localização dos pontos, ajuda então quem está iniciando o aprendizado de acupuntura, principalmente na localização. Só que depois, mais para frente, ele fala de outras coisas, começa a complicar também um pouquinho. Fala alguma coisa de auriculopuntura, tá? Se bem que esse texto de aurículo eu não acho muito legal. De auriculopuntura, por exemplo, eu gosto muito desse livro, desse autor, o Eovan Lee. Cheguei a conhecer o Eovan Lee, uma pessoa ótima, tá? Tinha umas sacadas bem interessantes sobre várias coisas, tá? Algumas bem estranhas, exóticas, mas é um autor legal, tá? Ele tentou colocar algumas coisas nesse livro de auriculopuntura dele. É um livro que eu indico para quem está querendo aprender auriculopuntura também. Mas principalmente as ideias que ele tinha eu achava que eram bem interessantes. Nem todas elas estão contidas nesse livro, mas dá para ter uma ideia, tá? De quem era esse autor e como que ele tentou colocar algumas informações diferentes lá. Esse livro aqui é o chamado Bíblia da Medicina Chinesa, tá? O livro do Imperador Amarelo. Recomendo quem quiser ler dessa tradução que eu deixei aqui, tá? Ele está com uma tradução bem legal do texto original, mas também é um texto confuso para quem vai estar lendo, tá? Então tenha cuidado ao tomar essa literatura. Eu aconselho que você leia esse livro tipo aqueles livretos Minutos de Sabedoria, sabe? Você pega, abre alguma página, tá, qualquer, lê aquele texto, entendeu, não entendeu, fecha, esquece o livro, tá, e volta a folhear ele um outro dia quando você estiver com o espírito um pouquinho mais tranquilo, tá? Então não leia esse livro todo de uma vez, isso vai fazer voar parafusos chineses da nossa cabeça, tá bom? Mas é um livro legal, esse daí. Mas para entender direitinho esse livro, muitas vezes a gente tem que entender conceitos culturais também. 2 livros para entender a cultura, a filosofia chinesa, que eu acho interessantes, são 2 clássicos, o Tao Te Ching, tá? E o I Ching. I Ching, inclusive, tem muita gente que pensa que é só uma coisa para tirar sorte, tá? Prever o destino, mas não, é um livro que fala sobre a filosofia oriental, cultura, o modo de pensamento que mistura um conceito meio que intuitivo, criativo, original, que deu origem a todo o pensamento da medicina chinesa, a teoria dos 5 elementos, a teoria do Zhang Fu, tudo que é importante para quem aprende acupuntura. Inclusive, você vai ver que esses conceitos são todos embasados em uma linguagem meio simbólica. Aliás, os chineses escrevem através de símbolos, né? E, bom, agora eu vou começar inclusive a falar de uns livros que vocês vão falar para mim. Tá, Celso, mas o que esse livro tem a ver com acupuntura? O que esse livro tem a ver com medicina chinesa? Tá? Diretamente nada, pelo menos na aparência. Mas ajuda a gente a entender um monte de coisa. Tá? Por exemplo, esse livro aqui, o clássico também, do Jung, tá? O Homem e Seus Símbolos. Tá? Ajuda a entender então como não só o chinês, mas com toda a humanidade pensa através de símbolos. E essa é a linguagem simbólica que vai ser importante, porque quando você for atender alguém, por exemplo, muitas vezes as queixas deles são símbolos de alguma coisa mais importante que está acontecendo. Então essa linguagem simbólica é importante para a gente fazer a tradução. Esse livro aqui me ajudou bastante a entender esse conceito, tá? Assim como alguns outros livros. Um livro que eu gostei muito de ter lido foi esse, o Tocar, que fala sobre a pele, maior órgão do nosso corpo. A gente tem até um certo tabu nesse conceito de tocar, tá? Mas é um livro interessante, falando sobre a sensibilidade da pele, sobre a linguagem simbólica, por que a gente enfrenta o tocar como um tabu, mas porque também crianças que têm mais contato com seus pais, tá? Têm um desenvolvimento até intelectual melhor, tá? Então tocar, o ser abraçado, ser tocado, ser sentido é importante. E dentro da acupuntura, tá? Localizar os pontos de acupuntura tem muito a ver com esse tocar, sentir os pontos de acupuntura.
A coisa que a gente não tem o costume de fazer, a gente vai localizar o ponto mais pela medida, tá? Que é dado inclusive na literatura, mas o ponto tem uma localização sensível. Então a sensibilidade, esse livro ajudou muito a entender esse conceito de você sentir os pontos de acupuntura, a manipulação dos pontos também, que são importantes, tá? Essa sensação. Como toda medicina chinesa, toda acupuntura é baseada no conceito energético, tá? Esse daqui foi um dos primeiros livros que vieram aqui para o Brasil, referindo a esse conceito dessa energia. Ele fala de várias terapias que trabalham com esse conceito de energia, ou que ele chama de uma energia vibracional. Tá? Então é um grande apanhado falando sobre várias outras terapias que me ajudou a perceber então que todas elas comungam de um conceito básico, que é a energia. Tá? Então é um livro bem interessante, uma visão geral bem ampla daquilo que a gente chamaria hoje, poderia chamar de medicina vibracional, terapia energética. Esse livro também é bem legal para quem está estudando. Esse daqui não tem nada a ver, parece, né? Tá? Tinha essa coleção toda. Eu comecei a trabalhar desde cedo ajudando meu pai numa loja de roupas e às vezes não vinha clientela nenhuma. Tá? Meu pai então chegava, viu sem fazer nada, chegava, me dava um dinheirinho e falava para eu comprar alguma coisa. Tá? Alguma coisa para mim sempre foi alguma coisa para eu ficar lendo. Tá? Eu adoro comprar revista em quadrinho, por exemplo, adorava comprar revista em quadrinho. Só que se eu comprasse revista em quadrinho, nossa, eu ia ler aquilo lá em 3 tempos e depois eu ia ficar sem nada o que ficar fazendo. Então, para ocupar mais o tempo, o que eu fazia? Ia comprar livros, tá? Mas meu pai não me dava lá muito dinheiro, então eu ia lá numa livraria que tinha uns livros mais baratinhos, e um dos livros mais baratinhos eram esses livros da Agatha Christie. Tá? Para quem nunca leu, ela é história de detetives, tá? Do Hercule Poirot, Miss Maple. Tá? Isso daí foi ótimo para eu desenvolver inclusive esse meu pensamento analítico, colher dados, analisar esses dados e a partir daí chegar numa conclusão mais específica. E basicamente o que a gente faz na terapia dos 5 elementos é isso: colher dados, analisar pelos 5 elementos e não tratar apenas aquilo que o paciente está apresentando, mas aquilo que está subjacente a ele, aquilo que às vezes o paciente nem percebe que está relacionado com a queixa que ele está apresentando. Esses livros então me ajudaram a criar esse pensamento bem analítico, assim como os livros de Sherlock Holmes também, né? Me ensinaram a ter esse tipo de raciocínio, tá? Que foge a uma lógica normal, mas que através desse tipo de raciocínio você consegue chegar a uma conclusão bem específica. Aquele negócio, às vezes o que o paciente nem percebe, você consegue descobrir através dos 5 elementos. Então esses livros de detetive, tá? Agatha Christie principalmente, que eu acaba comprando. Sherlock Holmes tinha uns livretos de bolso bem baratinhos, eu comprava eles e devorava esses livros. E eles me ajudavam, eu conseguia às vezes resolver os mistérios até antes da conclusão do livro, ficava feliz da vida por causa disso, ok? Então esses livros me ajudaram bastante. Não tem nada a ver com acupuntura, mas ajudam muito a desenvolver esse tipo de raciocínio que é importante para quem está aprendendo acupuntura. Outro livro que faz parte da cultura oriental, mas também aparentemente não tem nada a ver com acupuntura, é A Arte da Guerra, Sun Tzu. Fiz até já alguns vídeos falando sobre isso. Tá? A Arte da Guerra, mas o que um livro de estratégia militar chinesa tem a ver com acupuntura? Tem tudo a ver. Tá? Entre outras coisas, por exemplo, o Sun Tzu fala que antes de você enviar os seus soldados, você tem que conhecer o terreno onde a batalha vai ser travada. Tá? Então, no caso, o campo onde a batalha vai ser travada é a pessoa que está chegando querendo fazer um tratamento com você. Então eu tenho que trabalhar ela como um todo. Não adianta só eu conhecer o meu inimigo, tá? O exército. Eu tenho que conhecer o terreno onde a batalha vai ser travada. Tá? Se for numa floresta, por exemplo, já até falei sobre isso, não adianta enviar minha cavalaria, porque numa floresta fechada os cavalos nem vão conseguir passar direito, ou seja, a batalha já está perdida nessa hora. Então, Sun Tzu, Arte da Guerra, estratégias militares, tem tudo a ver com a estratégia que a gente desenvolve para tratar uma pessoa. Tem esse outro livro aqui, tá? O Kama Sutra. Tá? Aí vocês vão ficar mais embasbacados ainda, falando, mas espera aí, Kama Sutra vai me ensinar alguma coisa de acupuntura? Tá? Lembre-se, a acupuntura, antes de mais nada, não é para tratar doença, é para restaurar a vitalidade. E vitalidade tem tudo a ver com sexo.
Então o Kama Sutra já dá essa lição pra gente, tá? Kama Sutra fala sobre sexo, mas antes de mais nada sobre vitalidade. E outra coisa, técnicas de manipulação de agulha. Quando você manipula a agulha, você está manipulando uma agulha rígida, porém flexível, num ponto de acupuntura, ou melhor, numa fenda onde você vai trabalhar a energia da vida. Tá? Isso te lembra alguma outra coisa que tem relação com o Kama Sutra? Pois é, muitas das técnicas de manipulação da agulha vêm dos conceitos do Kama Sutra. Ou seja, você lendo o Kama Sutra, você vendo o que é praticado durante o ato sexual, sem você perceber, isso acaba ensinando muita coisa a respeito da acupuntura também. Ou seja, está tudo ligado. Tá? Não só na cultura hindu, mas a acupuntura tibetana também influenciou muito a medicina chinesa, dando um lado mais místico, um lado mais espiritual para ela. Tá? Então, conhecer conceitos da cultura tibetana, o budismo tibetano, também são interessantes. Esse livro, por exemplo, fala muito sobre essa cultura tibetana, dá para perceber como a acupuntura teve uma grande influência da cultura tibetana, então. Tá? Então, tem vários livros que a gente aprende acupuntura. O livro dos mortos tibetano, fala muito sobre o conceito do inconsciente, a ligação entre o corpo, o espírito, o corpo e as energias mentais e emocionais. Então tem relação com esse livro que fala sobre quando o morto vai passar dessa vida para a próxima, tá? Ou melhor, ele acaba falando da ligação maior que existe entre o corpo, mente e espírito. Tá? Então é um livro também legal, bem hermético essa literatura, mas é bem interessante. Então tem vários livros, tá, que eu uso como influência, inclusive livros de várias religiões. Li a Bíblia, li partes do Alcorão, li livros da cultura hindu, tá? Não sou nem católico, não sou muçulmano, tá? Na verdade eu não sou nem budista. Eu costumo falar que eu sou uma coisa mais eclética, tá? Eu tenho diversas fontes e isso tudo me ajudou muito a entender conceitos da acupuntura. Tá? Como perceber que a acupuntura não é fixa, não é rígida, não está num lado só. Tá? Ou seja, para aprender acupuntura eu não posso pensar como se fosse... não é como aqueles cavalos que tem aquelas viseiras tapando os olhos dele, fazendo ele olhar numa só direção. Para aprender acupuntura de verdade, a gente tem que tirar essa viseira. Tá? Não é só em livros de acupuntura que a gente aprende acupuntura. Ou seja, se eu quiser ter voos mais altos para aprender acupuntura, eu não posso me prender a uma única literatura. Eu tenho que aprender que a acupuntura tem diversas fontes. De repente, até eu fazendo culinária, preparando algum alimento, de repente eu percebo que a mistura de alguns sabores combinam direitinho e algumas outras misturas não batem. Aí de repente você fala, nossa, isso daqui são 5 elementos, eu não tinha percebido. Tá? Ou então de repente você está assistindo televisão, coisa à toa, e de repente uma cena chama atenção e você fala, nossa, isso daí foi uma coisa que eu vi da acupuntura, isso tem a ver com medicina chinesa. Relações pessoais são importantíssimas, tá? Ou seja, de repente relações que você tem com seus amigos, familiares, companheiros, companheiras, tá? Tudo isso daí ensina a acupuntura. A acupuntura é a arte do contato com as outras pessoas. Ou seja, para aprender a acupuntura não está só em livros, a gente aprende não só em um livro de acupuntura, mas em vários livros de acupuntura, a gente aprende no dia a dia, porque a acupuntura, antes de mais nada, é a arte da vida. E a vida vai se apresentar para a gente de diversas extraordinárias maneiras. Se a gente ficar atento a todas elas, aí de fato a gente aprende a acupuntura. Bom, gente, então é isso. Vocês viram que eu não uso só literatura para aprender acupuntura, e quando eu uso literatura, não é só lendo livros de acupuntura. Tá? Acupuntura é a arte da vida. Então, se vocês querem aprender mais, lembre-se, esse canal está aqui para ajudar vocês a descomplicar, facilitar o aprendizado de acupuntura para que ele se torne cada vez mais leve e fácil. Tá? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um curtir nele, compartilhem esse vídeo com os amigos, com outras pessoas interessadas em acupuntura. Expandir esse universo de acupuntura é sempre importante para todos nós. Tá? Assinem o canal, tá? Cliquem naquele sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, vocês vão estar sendo avisados. E ajudem a patrocinar o canal comprando, adquirindo os cursos de acupuntura online que vão estar disponíveis sempre para vocês no site www.shenlong.com.br. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Gostei muito de ter falado mais uma vez aqui com vocês. Nos encontramos no outro vídeo. Até breve.